Olá, meus irmãos, a paz e a graça do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de todos, amém? Estamos aqui, nesse segundo podcast. Hoje eu estou tendo a honra de entrevistar o meu amigo, futuro obreiro da casa do Senhor, Eric. Que Deus abençoe sua vida, Eric. É uma honra ter você aqui no nosso segundo podcast. É um jovem ao qual, através da nossa vida, Deus resgatou do tráfico de droga. E hoje, está sendo um canal de bênção para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Já gravou alguns vídeos também comigo e hoje ele vai estar aqui para poder deixar uma palavra abençoada, a paz de Deus para a sua vida e para toda a sua casa, em nome de Jesus. Amém, Eric? Fique à vontade. Glória Deixa a Deus. Deus te usar. Eu começo já falando a palavra? Já está gravando. Eita. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Tá. Pai do Senhor Jesus, meus irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. É uma honra estar aqui com o pastor Marcos Júnior, né? Verdade. É benção pura. Foi um pouco difícil, mas chegamos aqui. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Deus é fiel. Quando Verdade. Deus promete, Ele cumpre. Verdade. Então, o que você vai contar para muitos jovens que estão nos assistindo, o milagre que Deus fez na sua vida. Você, que outrora, era um jovem que já foi envolvido com tráfico de droga, que também já usou droga. Passa para esses jovens aí, o que Deus fez na sua vida, para que muitas vidas venham a ser edificadas, para que muitas mães que estão orando pelo seu filho, elas venham ter fé e crer que através do poder da oração, Deus pode libertar, Deus pode transformar, Deus pode fazer um milagre. Amém. Jesus, ele transforma, cura, salva, liberta. E através de Jesus eu fui curado, libertado, salvo das drogas. Jesus me tirou das drogas, do mundo do crime. Glória a Deus. Só Jesus foi o caminho para me libertar dessa vida errada, do crime, das drogas. Quando eu via, já falava: poxa, como é que eu vou mudar de vida? Como é que eu faço para me sair dessa vida de droga, desses vícios? Eu não sei como que eu vou fazer. Aí Jesus veio para mim. O único caminho, a verdade e a vida, Jesus. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. É verdade. E tinha alguém que orava pela sua vida, alguém que clamava pela sua vida? Tinha uma irmã onde eu morava. Ela orava, eu fui até para a igreja, mas não quis ficar na igreja e voltei a fazer coisas erradas. E então as coisas piorou. E depois que eu vi que não tinha mais jeito, aí ela continuou orando. Foi através dela que Deus ouviu as orações dela e me ajudou também. Glória a Deus. E eu me lembro, que quando eu cheguei aqui no Friburgo, você estava afastado, né? Depois. E através aí, da minha vida, Deus te resgatou de volta. E é uma bênção ver, hoje você firme na presença de Deus. Isso. Deus te usando. Jeremias, capítulo 1, versículo 5 diz: ainda antes que te formasse no ventre, eu te escolhi. E antes que saísse da madre da tua mãe, eu os santifiquei e as nações te dei por profeta. Você era um escolhido de Deus ainda antes de ser gerado no ventre da tua mãe. E para você que está em casa, Deus ele pode transformar. João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade que salva, a verdade que liberta, a verdade que transforma é o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como ele mudou a vida do nosso irmão Eric, ele também mudou a minha vida e tem mudado a vida de muitos jovens, de muitas pessoas. Basta você crer, basta você entregar a sua vida a Deus, porque ele é fiel para fazer um milagre na sua vida. Não é verdade, Eric? É verdade. E hoje, Eric, como é que você está? Já está deixando Deus te usar? Já está pregando aí tudo quanto é lugar, vaso? Ainda não, filho, mas breve... Mas está fazendo a obra. Breve Deus vai me usar aí, eu creio. Qual é o conselho que você dá para esses jovens que estão nas drogas, que estão no tráfico? Olhando para essa câmera aqui, qual é o conselho que você dá para esses jovens? Essa vida é uma ilusão. Só Jesus é a solução para a nossa vida, a salvação. Só Ele é o caminho, a verdade é a vida. João 8, 14. João 8, versículos 14, né? 14, esqueci um pouquinho. João 14, versículo 6. Eu Jesus sou é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim.
Então, Verdade. só Jesus é o nosso amigo, nosso irmão, só ele vai estar conosco quando a gente mais precisar. É verdade. Eu tava lembrando de algo aqui, Eric, que eu, né, acabei esquecendo de contar na semana retrasada que eu tive aqui, onde eu tive a honra de ser, né, entrevistado pelo meu amigo Hugo, né, sobre um grande livramento que Deus me deu, né, através da minha tia Márcia. Já quero mandar, né, um beijão pra minha tia Márcia. Eu me lembro, Eric, que eu tinha acabado de sair de casa, né, todo cheio de marca, né, cheio de Seaway, cheio de prata, né, e passou uma viatura, né, da polícia. Na época, né, essa viatura, aonde chegava, pode ter certeza que tinha morte. Aonde, né, aonde essa viatura chegava, que sabia que era essa viatura, e as pessoas que estavam dentro dela, essa viatura era temida ali, né, no bairro de Itinga. E eu me lembro que eu estava na pó de casa, né, quando policiais ali me pegou, e quando me reconheceram, disseram, olha, é você mesmo que a gente queria. E ali o policial começou a dizer, vai morrer, você vai morrer. E aí ali, né, eu comecei a falar, meu Deus, é cedo, isso aí era umas 6 horas da manhã. E aí um começou a falar com o outro, joga dentro do carro, leva, mata. E ali eu falei, meu Deus, eu vou morrer, meu pai, me dá livramento. Meu Deus, envia um anjo aí e me guarda, né? Porque a gente é assim, a gente só lembra de Jesus na hora que o negócio estreita, a gente só lembra de Jesus na hora que o negócio pega. E olha quem sai de casa, a minha tia Márcia. Os policiais estavam doidos para me matar e a minha tia Márcia tomou a frente, não é meu sobrinho, né? Não mata ele. E você vê que eles ficaram com tanto ódio, porque eles queriam tanto me matar, né? E ali, Deus enviou a minha tia Márcia na hora certa, né? Para não deixar eles me levar, porque se eles me levam, né? Eles iriam me matar. Eles ficaram com tanto ódio, né? Que eles apontaram a fuzil em minha direção, dizendo que ia te matar aqui, na frente de todo mundo. Eu ali, né? Clamando a presença de Deus. E a minha tia também ali orando, né? Eles mandaram ela entrar e ela não quis entrar, ficou ali, né? Disse que só ia entrar quando, né, eu entrasse junto com ela. E ali acabou que através da minha tia Márcia, Deus me deu um grande livramento de morte. Amém. E eu louvo a Deus pela minha tia Márcia, é quase uma mãe para mim, né? Me ajudou muito na minha caminhada. Né? Sempre comenta, né, tudo que eu posso, sempre glorifica o nome, né, no nosso Deus. Então, assim, isso me alegra porque Deus é fiel. Quando eu vejo jovens, né, que são resgatados da onde Deus me tirou, me alegra muito o meu coração. E eu fico feliz, Eric, em hoje estar te entrevistando, fico feliz, né, em estar vendo você firme. E o conselho que eu te dou, meu irmão, é permaneça firme. Não olhe para um lado, não olhe para o outro. Apenas foque em Jesus Cristo, porque como você acabou aí de mencionar, João 14,6, Jesus Cristo é o caminho, sim, a verdade e a vida. O que é que você tem mais para falar para esses jovens aí? Deixa Deus te usar, varão. Foi como você acabou de falar, que quando estava ali na mão dos policiais, né, nessa vida errada, só Jesus é nosso amigo. É verdade. Só foi Jesus enviou tua tia, né, tia, para lá te tirar das mãos deles, porque cadê nessa hora os amigos, que aqueles que ficavam usando droga com você, traficavam junto. Nessa hora não tem ninguém, é só Jesus. Só Jesus, ele tá conosco. Pode o mundo todo esquecer, mas Jesus nunca vai esquecer nós. É verdade. Nós podemos abandonar Jesus, mas ele nunca nos abandona. E o recado que a gente dá aqui, né, não é só para os jovens que estão na criminalidade, né, que estão nas drogas, mas também, né, para você que se encontra depressivo, né, homossexual, macumbeiro, lésbica, não importa, né, o que você é, o que você faz, Jesus te ama, ele pode te transformar, ele pode mudar a tua vida. Tem um louvor, né, que fala muito ao meu coração, né, que é assim, ó: eu não perdi o controle, não. Não perdi o controle, não. Não perdi o controle, não. Não perdi o controle. A sua história eu já tinha escrito, filho. Não perdi o controle, não. Deus, ele nunca perde o controle. Ainda que o barco balance para um lado, ainda que o barco balance para o outro, ainda que as tempestades estejam grandes, a ventania, o vendaval, Deus,
ele não perde o controle. Sabe o que é que me chama a atenção nessa passagem? Quando Jesus acalma a tempestade, é que ele estava o quê? Dormindo. A tempestade estava grande, a ventania estava grande, as ondas cobriam o barco, os apóstolos temeram, e Jesus estava o quê? Dormindo. Ele estava o quê? No controle de tudo. Não importa qual seja o tamanho da sua tempestade, do vendaval, não importa qual é a prova, a luta que você está enfrentando, Deus, ele não perdeu o controle da tua vida. Deus, ele não perdeu o controle da tua casa. Deus, ele não perdeu o controle da tua família. Então, mãe, continua orando. Pai, continua orando. Ei, você, não desista dos teus sonhos. Aleluia. Deposite 100% a sua fé em Cristo, porque ele é fiel para fazer o milagre. É verdade ou não é, Eric? É verdade. Deus é maravilhoso. Contando um pouquinho aqui. Fica à vontade. Eu me afastei da presença de Deus, afastei a primeira, a segunda. Aí depois, quando eu voltei, as pessoas não me deram nada pra mim. Todo mundo me julgando. E esse daí não tem jeito, não. Mas Jesus estava olhando pra mim. Jesus falou, esse daí eu não esqueci, não. Jesus estava no controle, né? Como você acabou de falar. É verdade. Quando Jesus estava no barco, ele estava dormindo, não perdeu o controle. Então eu falei, poxa, como é que eu vou ficar firme? Ninguém dá nada por mim. Aí então o que aconteceu? Hoje eu tô aqui, você acreditou em mim, Deus enviou você para mim, eu para você, um ajudando o outro. E eu tô feliz, que é só Deus para fazer isso aqui que tá acontecendo agora. Só Deus. E Eric teve lá em Salvador, Bahia, pregando a palavra. É assim que Deus faz, né? Sim. Deus nos enviou aqui para Nova Friburgo, né? Para poder pregar a palavra de Deus através da nossa vida. Deus resgatou, né, esse jovem de volta e depois a gente viajamos juntos, não foi, Eric? Viajamos. Para Salvador, Bahia, né? Passamos 15 dias lá pregando. Você passou 15 dias lá, não foi? 18. Mais 18 dias lá pregando, almas se converteram, né, para a glória de Deus. E foi uma bênção. Então, assim, olha o que Deus tem feito, né? Só o pouco tempo que você está com Cristo. Olha o que Deus tem feito. Muito mais coisas Deus tem para fazer. Come pão e bebe água, porque grande, né, vai ser a sua caminhada. Então, meu irmão, não desista. Assim como Deus mudou a minha vida, assim como Deus, né, me transformou, e para a glória de Deus, porque tudo é para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não somos nada, né? Se do alto não vier nada, nós podemos fazer. Então tudo é para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que Deus fez através da minha vida. Aleluia. Deus tem feito grandes coisas, Deus tem transformado, Deus tem libertado. E olha como esse Deus é maravilhoso, né? Hoje eu viajo o Brasil inteiro pregando, Deus tem soprado o meu nome. E Deus vai fazer assim na tua vida, meu irmão. Amém. Creia. Glória Então a Deus. permaneça firme, não desista, não olhe para um lado, não olhe para o outro, não olhe para a multidão. Sim. Porque a multidão também está dentro das igrejas, né? Me perdoa, mas eu tenho que falar a verdade, eu tenho que ser, né, sincero. A multidão também está dentro das igrejas. Quem foi que tentou impedir Zaqueu de receber o seu milagre? A multidão. A multidão. Lucas 19, a Bíblia diz que Zaqueu Era de pequena estatura. era de pequena estatura e, ouvindo falar que Jesus iria passar por ali, ele sobe a um pé de figueira, né? Porque ele tentou se aproximar, mas a multidão impediu por causa da sua pequena estatura. Mas Zaqueu, ele não desistiu do seu milagre. Ele necessitava de um milagre. E para chamar a atenção de Jesus Cristo, o que foi que ele fez? Subiu Subiu o pé de figueira. Pé de figueira, isso aí. E quando ele subiu o pé de figueira, Jesus passou e diz: Zaqueu, desce E depressa. a Bíblia vai dizer, né, tá dizendo sobre essa palavra, que tinha uma grande multidão ali com Jesus. Mas Zaqueu subiu a árvore, mas só Zaqueu chamou a atenção de Jesus, uma pessoa só. E a multidão, né, que tentou impedir o milagre de Zaqueu foi a mesma multidão que tentou calar a voz de Bartimeu lá em Marcos 10:46. A Bíblia também diz que Bartimeu, né, ouvindo falar que Jesus estava ali, ele começa a clamar bem alto: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Jesus,
Filho de Davi, tem de misericórdia de mim. E quem tentou calar a voz de Bartimeu? A multidão. A multidão tentou calar a voz de Bartimeu, mas Bartimeu não se intimidou e começou a clamar bem alto. E quando eu falo em multidão, também lembro em Lucas 8:43, a mulher do fluxo de sangue. A mesma não podia se aproximar da multidão por causa da sua hemorragia. Naquela época era uma doença contagiosa. E se ela se aproximasse da multidão, ela poderia ser apedrejada, porque uma grande multidão, né, cercava Jesus, mas só que ela rompeu a barreira. Ela não olhou para a multidão. Ela se rastejando, tocou na orla de Jesus Cristo e a Bíblia diz que de imediato ela recebeu o milagre. O que é que eu entendo com isso, Eric? É que nós não podemos olhar para a multidão, porque a multidão também está dentro das igrejas. Então, o nosso foco, nosso alvo tem que ser Jesus Cristo, o Nazareno, porque ele é o autor e consumador da nossa fé. Amém. É verdade. E você falando dessa palavra aí agora me lembra... Só esqueci o versículo onde está escrito, a mulher cananeia. Rapaz, Deus colocou essa palavra no meu coração hoje pela manhã no trabalho. A mulher cananeia, né? Como é que se foi? Passava Jesus pela... Jesus estava passando, uma grande multidão a seguia e aquela mulher já havia tempo ali se rastejando. Ela ouviu falar que Jesus estava passando, então ela foi atrás de Jesus. Aí chegando lá, ela pediu Jesus. Aí Jesus falou, deixa eu saciar primeiro os filhos, né? Assim, verdade. Deixa eu saciar primeiro os filhos. Aí, como é que foi? Ela foi e não desistiu. Só corrigindo aqui, Eric, ela nem chegou a chamar a atenção de Jesus. Não, ela não chamou. Não. A Bíblia diz que, né, por ela já ter tempo ali insistindo, tentando chamar a atenção de Jesus, os apóstolos que foram até Jesus dizer, Senhor, vamos usar, né, as palavras de hoje, Senhor, atende logo essa mulher, porque já está incomodando. Sim. Já tem porque ela está se rastejando, tentando falar com o Senhor, atende porque já está incomodando. Aí é onde Jesus, né, diz para ela, não é lícito, né, arrancar da boca das crianças, dos filhos, para saciar os cãozinhos. Sim, mas ela falou, mas Senhor, até as migalhas que caem da mesa os cão comem, né? Foi assim, foi desse jeito? Desse jeito. Aí chamou a atenção de Jesus nessa palavra. Verdade. Que ela se humilhou para Jesus. Porque a gente devemos se humilhar somente para Jesus. Que palavra poderosa, né? Senhor... Até das migalhas que caem da mesa os cãozinhos comem, olha só. É verdade. Ela se referiu como se fosse um cão. Verdade. Então Deus é fiel, né, Eric? Olha que eu mais cedo, né, essa palavra veio ao meu coração e eu ali trabalhando, me arrepiei todo. Deus colocou essa palavra no meu coração e é confirmação, né? Sim, eu tava com aquela palavra de Zaqueu na minha mente. Aí já como você falou ela, falei, então vou pra Cananeia, mulher cananeia. Porque ali também já bate ali. Se a gente se humilhar para Jesus, ele atende as nossas orações. Conta aí pros jovens, né, um grande livramento que Deus te deu, onde você pôde contemplar a mão de Deus. Sempre tem aquele livramento que a gente vê que foi Deus, né, na nossa vida. Deixa eu lembrar de um. Foi onde eu moro, aqui em Nova Friburgo, no bairro onde eu moro. Bairro Santa Bernadette. Eu nem estava na igreja não, mas sabia que se eu brincasse com Deus, que eu entrei, aceitava Jesus na hora do medo, se fui preso, aceitava Jesus, vamos, me socorre Jesus, nessa hora a gente quer Jesus. Aí quando eu saía da prisão, vão fazer coisa errada, dá em nada não acredito não, tipo isso, né? E eu fui convocado para uma missão no tráfico. Então eles me armaram, me deram arma e começaram a falar, fica aí, pô, você vai ser isso, vai ser aquilo, você é nós, você é conosco e você vai ter tudo. Aí fala que vai ter tudo, né? Eu fui enganado ali, né? Na mão do inimigo. Cheguei lá, peguei aquela arma e fiquei lá. E eu fiquei pensando, a voz de Deus tocou no meu coração, que eu ia morrer.
Aí eu falei, quer saber? Eu vou meter o pé, vou rapar fora. Entreguei a arma na mão do outro traficante lá. Falei, não quero isso não, vou ficar nessa vida não. Se eu ficar eu vou morrer, já senti no meu coração. Aí o cara entrou no meu lugar, o cara que entrou no meu lugar, ele pegou e ficou lá, de boa. Eu ficava vendo ele, tirando onda pelo morro. Aí eu ficava, não, eu saí, não quero essa vida não, saí fora. Passou o quê? Uma semana. Os P2 subiram o morro, ele trocou tiro com os P2 no mesmo lugar que eu tava, aonde que era eu ficava, ele deu tiro pra cima dos P2, os P2 acertou um tiro de fuzil na cabeça dele. Então ele foi morto. E assim, quando ele morreu, eu lembrei disso. Eu falei, meu Deus, que livramento foi isso? Porque era eu pra estar morto no lugar dele, mas Deus me livrou. Eu saí, porque eu ouvi a voz de Jesus. Se somente eu ouvi a voz de Jesus, porque eu creio, eu tenho certeza que foi Jesus falando no meu coração. Que se eu ficasse ali, eu ia morrer. Se eu ficasse nessa vida, né? Porque essa vida ou é cadeia ou morte. Então eu falo pra vocês que tá nessa vida do tráfico, das drogas, isso não é um caminho bom, é um caminho horrível. O caminho que eu tô hoje é maravilhoso e eu desejo esse caminho para todos. E só existe dois caminhos, cadeia e morte. E a verdade é que os tempos são tão mal, né? João 10:10 vai dizer: Satanás veio somente para matar, roubar e destruir. Então, hoje, nem a polícia quer mais prender. Então, jovem, o crime não compensa. Jesus Cristo é a única salvação. Então, entrega a sua vida ao Senhor. Assim como Deus transformou a minha vida e transformou a vida do nosso irmão Eric, Deus também pode transformar a sua vida. Olha que honra, olha que alegria, né? Ver um jovem que entrou, estava no tráfico, depois nas drogas, né? E hoje tá, nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu tão bem assim. E hoje Eric, né, tá trabalhando de carteira assinada, para a glória de Deus. Então, Deus pode transformar, Deus pode libertar, né? Eu sempre falo que todos merecem uma oportunidade. Sim. Mas só que a Bíblia diz, Provérbios 28:13, né? Os que escondem as suas transgressões nunca prosperará. Aquele que não reconhece o seu erro, aquele que não se arrepende, né? Aquele que não confessa ao Pai, que é o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, os seus pecados, esse nunca vai prosperar. Mas aquele que confessa e se arrepende e deixa, esse, né, vai alcançar a misericórdia. Então, não importa qual foi o erro que você cometeu, não importa, né, o que você está passando, né, o que você está vivendo, se você se arrepender em espírito e em verdade, Deus é fiel para te perdoar. Sim. E tem mais. Conta aí. Assim que Deus me deu esse livramento, eu mesmo assim quis continuar no erro, sabendo que foi livramento de Deus. E ali, como eu falei no começo, que eu não via uma solução para minha vida, como eu ia mudar? Aí passou um tempo, eu voltei para essa vida, fiz um monte de coisa errada, já estava prestes a fazer outras coisas piores. Aí eu fui, tava lá com um vazio dentro de mim, eu falei, eu tenho que mudar, eu tenho que sair dessa vida. Aí eu lembrei de Jesus. Aí Jesus me deu-lhe uma visão, me mostrava eu de terno, com a Bíblia na mão, feliz da vida, com o vazio que eu tinha na minha vida preenchido, andava pela rua, as pessoas me conheciam como pessoa do bem. Glória eu falei, é verdade, pô, isso aí é bom, eu vou entrar pra igreja, o caminho melhor que tem é esse daí, só resta esse caminho para mim, Jesus, porque se eu não for para Jesus, eu vou continuar nas coisas erradas. Comigo foi assim. Então eu falei, vou mudar de vida, vou ir para a igreja, vou falar com Jesus, vou mudar de vida. Aí logo após, passou uns dias, aí eu tava esperando, né, para ir para a igreja. Aí o chefe do tráfico lá, que eu ainda conversava com ele, mas tinha me afastado um pouco dessa vida. Pensando em voltar para essa vida e pensando em ir para a igreja. Eu tava escolhendo ali entre Jesus ou aquela vida do tráfico. Então eu fiquei pensando ali e eu recebi um convite para poder me batizar no crime. Que tipo assim, ele chegou para mim e falou, tá preparado? Então você vai começar agora. Então você vai fazer uma missão para mim que era tirar a vida de uma pessoa.
Então aí eu vou te botar tipo que como chefe, como gerente. Aí eu parei assim pra pensar, falei, é ruim, vou rapar fora, eu quero Jesus, fui e entrei pra igreja. E olha o que o inimigo faz, né? Eu Foi o que eu falei com, né, com meu amigo Hugo na semana retrasada, quando eu tive essa honra, né, de ser entrevistado por ele, é que Satanás, ele dá poder, droga, arma, fama, ostentação, ele dá tudo jovem para iludir o jovem. E Sim, quando toma, toma junto com a alma. sim, Então, a própria Bíblia diz, né? O que adianta o homem ganhar, né, o mundo inteiro e perder a sua salvação? sim, Então o inimigo faz isso, Eric. Ele coloca ali, ó, tudo que o homem deseja para poder nos iludir. E quando ele toma, se não for a mão de Deus na nossa vida, eu queria louvar aqui um pedaço de um louvor, né, que fala muito comigo, né, inclusive no meu testemunho, né, quando eu estava ali, né, na mão da polícia, baleado, esse louvor bradava muito ao meu coração, que é assim, ó: não, esse não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar. É isso que o diabo faz. Ele destrói casa, ele destrói família. E Jesus não. Ele transforma, cura, liberta e faz de mim e de você uma nova criatura em Cristo Jesus. sim. Só Mas Jesus. conta aí, Eric, hoje você que é o entrevistado, conta aí Conta mais do meu do testemunho. seu Tem mais. testemunho, das suas experiências com Deus. É benção Hoje o pura. negócio aqui tá com você. Deixa, pode deixar. Então, voltando nesse assunto do meu testemunho, aí eu fui já abatido, depois desse convite que eu recebi, falei, não, eu quero Jesus, esse negócio de tirar a vida aí, não, Jesus, depois que eu tinha aquela visão, me senti bem, antes de aceitar Jesus, eu falei, imagina quando aceitar Jesus, mudar de vida, tem que ser uma pessoa do bem, tem que sair dessa vida, porque isso não é vida não. Verdade. Então eu fui, ajoelhei no pé da minha cama e falei com Deus, botei um louvor da Bruna Carne, eu esqueci qual que era o louvor da Bruna Carne. Aí eu falei com Deus, falei, tem misericórdia de mim, chorei muito, falei, quero mudar de vida, fala comigo. E terminei a oração, ali, depois daquela oração, me senti bem. Só que aí eu recebi um convite para ir para a igreja, aí eu não queria ir para a igreja não. Minha avó queria me levar para a igreja lá, um pregador de fora, eu falei, não vou para a igreja não quero ir para a igreja não, tá doido? Tava o cabelo pintado de louro, bermuda, fui lá. Subi a escada da minha avó, vai lá se arrumar. Fui, botei a calça, botei o sapato, falei, não dá pra mim não dá pra mim botar calça e ir pra igreja não. O inimigo já me incomodando pra mim não ir, já fazendo de tudo pra eu não ir. Então eu tirei, botei a bermuda, botei a camisa, aí desci a escada falando com minha avó que eu não ia, quando eu vi já tava lá perto da porta da igreja. Meu Falei, não. Aí eu nem sabia direito o que tava fazendo, já tava lá, minha avó conversando comigo, do nada eu já tava lá na igreja. Aí eu fui dar uma olhada, quando eu tava perto da igreja, eu dei uma olhada no meu celular, aí eu já tinha falado com o cara que eu quero mais essa vida não. Aí ele perguntou, poxa, fica com nós aí, que não sei o que lá, fica de boa, a polícia nem sabe quem é você. Aí eu falei, se eu não sair agora, quando eu vou sair? E se eu sair vivo, né? Porque aquela ali era uma oportunidade que eu tinha para mim ficar bem e aceitar Jesus. Fui, desliguei o celular e subi. Chegou lá, o varão de Deus lá veio para mim que eu nunca vi na minha vida. Aí Deus usou ele para falar comigo. Você não pediu para eu falar com você? Eu falei, meu Deus, pela primeira vez. Aí depois daquilo lá, aceitei Jesus. E ele falou ainda a última palavra que Deus falou com ele. Ai de você sair da minha presença. Essa palavra eu não esqueço até hoje. Aí eu aceitei Jesus. Aí em 2 dias, convertido, aceitado Jesus, eu fui para uma igreja lá no Alto do Floresta, aqui em Nova Friburgo. Aí chegou lá, eu tava lá, ouvindo o irmão pregar e os bateristas batendo.
Aí eu olhei pra um varão lá que tava me encarando como eu tinha acabado de vir do mundo, então aquilo pra mim era uma ofensa, né? Poxa, tá me encarando, vou dar uns tapas nesse varão. Eu pensei na minha mente, vou bater nele. Aí eu lembrei que eu tinha aceitado Jesus e mudar de vida. Eu falei, baixei minha cabeça, pedi perdão a Deus, falei, Jesus, eu mudei, eu quero mudança. Logo após que eu levantei a minha cabeça, eu vi o sobrenatural de Deus. Deus revelou pra mim um mistério tão grande que ali parecia que eu fui batizado de muita benção, que quando eu aceitei Jesus, eu ainda sentia vontade de usar droga, fumar, mas eu não usava, eu ficava com vontade, mas eu não usava. Depois daquela benção que Deus me mostrou o sobrenatural, que eu fiquei impactado com o poder de Deus, que é maravilhoso. Eu vi uma luz, Glória a Deus. acho que era do Espírito Santo, que ele estava contornando o vaso, estava dentro do varão lá, e eu falei assim, eu olhei para aquela luz, eu falei, eu tô ficando doido das ideias, filho, eu não tô acreditando nisso. Aí ele tava dentro do irmão. Aí quando eu fiquei em dúvida assim, ele olhou de lado assim, ó, olhou para mim, eu chorei muito. Aí eu falei, é Deus me chamando mesmo. Eu vou mudar de vida, tem que mudar. Aí depois eu cheguei em casa do culto, do começo do culto até chegar em casa, cheguei em casa chorando, minha avó sabe disso. Manda um abraço pra minha avó Hélia, ela sabe disso. Cheguei lá falando que era anjo, que eu vi o anjo, chorando da vida. Aí passou uns dias, eu comecei a reparar em mim uma diferença. Eu sentia vontade de usar droga, mas depois daquilo que aconteceu comigo, eu parecia que eu nunca usei droga na minha vida. Parecia que eu tinha acabado. Eu nasci de novo. Glória a Nasci Deus. de novo naquela hora. Glória a Deus. E me responda uma coisa, Eric, como é que você se sente, né, hoje, né? Você gravou aqueles vídeos de reflexão, onde, para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, bateu para mais de 100 mil visualizações. E hoje, né, além de você estar firme com Deus, você está hoje aqui participando, né, desse podcast, tendo a oportunidade de contar o seu testemunho do que Deus fez, né, na sua vida. Como é que você se sente? Eu me sinto como se eu entrasse no ventre da minha mãe e nascesse de novo, né? Glória a Deus. Mas eu nasci, mas não foi assim. Nasci de novo por causa de Jesus. Verdade. Então eu me sinto maravilhoso, me sinto em paz. Com Jesus eu sei que tudo dá certo, mas sem Jesus nada dá certo. Verdade. Então hoje é uma honra estar aqui, né? Pela primeira vez, tô me sentindo chique. Ele tá um pouco tímido, né, pessoal? A primeira vez, né, que participa de um... Eu ainda tô aprendendo. Então, a primeira vez, né, do nosso irmão Eric participando de um podcast. Mas eu tenho certeza que, né, muitas vidas vão se edificar com um pouco da sua história. Em nome de Jesus. Então, falando no que você acabou de falar, né, para honra e glória do Senhor, a gente tem uns vídeos gravados na internet. Para muitos é de respeito a Deus, mas foi para honra e glória de Deus, aqueles vídeos, né? Verdade. Que a gente faz aquelas montagens para mostrar de reflexão para mostrar para os jovens que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que aquela vida só conduz à perdição. Há caminhos que para o homem que parece ser bom, mas no fim caminhos de morte. Verdade. Então aquele caminho do vídeo que nós estava fazendo leva à morte e ao inferno, porque aqueles que morrem sem Jesus não têm salvação. Mas Jesus veio para salvar, curar, transformar e libertar. Então a gente fez aqueles vídeos lá, é benção. Olhando para essa câmera. Sim. Deixa aí o @ do seu Instagram. Pode dar uma olhada no meu celular Pode, aqui que eu esqueci. fique à vontade. Quando você tá olhando aí, eu vou louvar aqui. É Sim. meio que eu amo louvar, né, a Deus. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, como um Zaqueu. O @ do meu Instagram é ericmarins726. Tem uns 2 tracinhos no Eric, na frente do Eric, e um tracinho na frente do Marins. Aqui, eu não sei como é que é esse negócio, não. Esse negocinho aí que tá aí. Olha aí. @Eric_Marins_726.
esse é o Instagram, né, do nosso irmão Eric. Você que puder, segue ele lá, @Eric_Marins_726. Eric, vamos fazer uma oração em nome de Jesus, para que Deus possa abençoar essa casa, para que Deus possa abençoar, né, essa família. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, ó Deus Todo-Poderoso de Israel, nesta hora, Pai, humildemente, Senhor, me coloco diante da Tua presença, Pai, Senhor, para te pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, ó Deus, e para orar, meu Pai, por esta casa, para orar, meu Pai, por esta família, Pai querido. Eu te peço, vai de encontro, ó Pai, toca na vida do Teu filho, meu Deus, toca, Senhor, na vida da Tua filha. Eu te peço, ó Pai, que todo mal, Senhor, de contra esta casa, todo mal, Senhor, de contra esta família, de contra esse casamento, meu Deus, que venha a ser quebrado, que venha a ser repreendido pelo poder, meu Pai, que há no Teu santo nome, Pai. Senhor, envia anjos poderosos nesta hora, meu Pai, e dá livramento para este filho, dá livramento, ó Pai, para esta filha. Senhor, te peço, ó Pai, Senhor, que toda obra, Pai, do inimigo, meu Deus, de contra esse casamento, de contra esta família, meu Deus, que venha a ser quebrado em nome de Jesus, meu Deus, que venha a ser repreendido pelo poder, meu Pai, que há no Teu santo nome. O Senhor, meu Pai, é o Deus que ainda faz milagre. O Senhor, meu Pai, é o Deus que ainda, meu Pai, transforma, que ainda liberta, que ainda, meu Pai, aleluia, opera os Teus prodígios, sinais e maravilhas, Pai querido. Eu te peço, muda o cativeiro, entra com a Tua providência, Senhor da glória, e opera, Pai, o Teu milagre, Senhor, aleluia, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós abençoamos esta casa, nós abençoamos, ó Pai, esta família, nós abençoamos, ó Pai, esta pessoa, Pai, que está nos assistindo, Senhor. Deus, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, entra com a Tua providência, nós profetizamos no Teu nome, ó Pai. Se for no nosso nome, nada vai acontecer, Deus, mas no nome de Jesus Cristo, Senhor da glória, faz um milagre na vida deste homem, faz um milagre na vida desta mulher, joga por terra a depressão, a ansiedade, ó Deus da glória. Pai, tudo aquilo, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Tudo aquilo, ó Pai, que tenha se aprisionado, meu Deus, este jovem, que tenha aprisionado esta jovem, meu Deus, que venha a ser quebrado e repreendido em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós profetizamos a salvação para esta casa. Nós profetizamos a salvação para esta família em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eric, a maior prova dentro da Bíblia que Jesus ele liberta é a passagem de Paulo, né? Paulo, né, que antrora era conhecido como Saulo, né, que perseguia, né? Eu amo pregar isso aqui, né? Porque uma vez, né, disseram para mim, eu não acredito, né, que um traficante pode mudar. Eu não acredito que um homossexual pode mudar. Sim. Eu não acredito que um macumbeiro, uma prostituta, né, pode mudar. E na hora o Espírito de Deus bradou meu coração para trazer, né, essa passagem de Paulo. Quem era Paulo? Paulo era perseguidor. Paulo perseguia todos aqueles que propagavam a palavra de Deus. Paulo perseguia os escolhidos de Cristo. Mas só que a Bíblia vai dizer que uma certa feita pede Paulo, né, que outrora era Saulo, pede carta ao sumo sacerdote para poder ir de encontro os escolhidos de Deus, para poder levar preso. E a Bíblia diz que na curva de Damasco quem aparece é Jesus, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a Bíblia diz que quando Jesus ali aparece, aleluia, e tem um encontro com Paulo, a vida de Paulo é transformada. Verdade. A vida de Paulo, aleluia, glórias a Deus, é liberta. De perseguidor, passou a ser um dos maiores pregadores da palavra de Deus. Olha que Deus ele faz. Aí a Bíblia vai dizer mais para frente que estava Paulo, né, na rua chamada direita, orando, né, porque como ele teve um encontro com Jesus, ele perdeu a sua visão, porque o resplendor, a glória de Deus foi tão grande, né, que ele perdeu, né, a sua visão.
E ali agora está Paulo na rua chamada direita, orando a Deus, e ali o Espírito Santo de Deus brada, né? Deus fala ao coração de Paulo que ele enviaria Ananias para que ali ele pudesse impor as suas mãos, né? E ali Paulo não só seria batizado pelo Espírito Santo de Deus, mas também seria curado da sua cegueira. Então isso aqui é muito forte. A maior prova dentro da palavra de Deus, que Deus pode se transformar o homem, que Deus pode se libertar o homem, é a passagem do nosso querido, né, irmão Paulo, um dos maiores pregadores da palavra de Deus. Então, é por isso que eu volto, né, a falar. Você que está no tráfico, você que está nas drogas, você que está na prostituição, né, você que está vivendo uma vida horrível, né, e aos teus olhos você olha para o seu cenário e diz, não tem mais jeito, né? Eu também olhei para o meu cenário quando eu me encontrava, né, no mundo do crime. Eu não via mais jeito para mim. Eu dizia, eu vou morrer nessa vida, é até a morte. Mas só que, aleluia, glórias a Deus. A gente olha para o nosso cenário e a gente diz que não tem mais jeito, mas a última palavra quem dá é o Deus Todo-Poderoso de Israel. Glória assim como ele mudou o meu cativeiro, ele também mudou o seu cativeiro, mudou o cenário. Então a maior prova dentro da Bíblia que Deus transforma, que Deus converte, que Deus muda o homem, é a história do nosso irmão Paulo. É benção, né, essa passagem aí. É verdade. É, Jesus, só Jesus para fazer isso na nossa vida. Verdade, meu irmão. Falando, você acabou de falar aí de Paulo, né, que Jesus cura, transforma, liberta. Então, logo após que eu conheci Jesus, mudei de vida e comecei a servir Jesus. Falei, vou servir Jesus, que esse caminho aqui é o melhor caminho que tem. Então, ali eu me casei com a minha esposa. Hoje nós estamos separados, mas Deus sabe todas as coisas. Deus vai resgatar de volta esse vaso. Aí, a gente fomos morar junto, aí a gente queria alugar uma casa. Aí a gente queria a nossa vontade, mas a vontade de Deus era outra. O que era a vontade de Deus? A gente quer coisas pequenas, mas Deus quer coisas grandes para nós. A gente queria alugar uma casa, a gente correu procurar casa, ninguém queria alugar casa pra gente. Então Deus fez o quê? Rápido, foi rápido. Nós não conseguimos alugar a casa, então Deus deu um apartamento para nós morar, de valor de 30 mil. Ganhamos. Só Deus para fazer isso. Porque quando eu estava no mundo, nem imaginava que isso poderia ter acontecido na minha vida. Já sabia que nunca ia acontecer. Mas depois que eu mudei de vida, Jesus... Ô, Eric, deixaram uma pergunta para mim, né? O pessoal tem acompanhado lá nas nossas redes sociais, né? Que nós estamos, né, com esse projeto, né, do podcast. Né? O pessoal, né, tá gostando, né? Estão compartilhando, curtindo, comentando, né? Pra glória de Deus. E aí me fizeram uma pergunta, né? Eu sempre vou deixar uma caixinha de pergunta, né? Sim. Pra a gente estar respondendo, né? Pra estar interagindo com os seguidores, né? Sobre o que eu acho, né? De cobrar, né? Para pregar a palavra de Deus. Assim, eu não sou contra, né? A gente abençoar, né? Um homem de Deus, né? Sim. Que a Bíblia diz que aquele que vive, né? Da obra... que ele coma do evangelho. Então, eu não sou contra, né, ali a igreja levantar a passagem, né, de ida e de volta e abençoar, né, com aquilo que Deus colocar no coração. Mas eu sou contra aqueles que estipulam valor para poder, né, pregar a palavra de Deus. Eu prometi a essa pessoa que eu ia responder, né? É um seguidor, nosso irmão Gilmar, que Deus abençoe a sua vida. Né? Mas Jesus disse, dai de graça e receber de graça. Jesus fez grandes milagres, ressuscitou, curou, libertou, fez prodígios e maravilhas e não cobrou 10 centavos. Então eu sou contra, né, quem estipula valor, né, quem cobra para poder pregar a palavra de Deus. A Bíblia diz, dai de graça e recebei de graça. E sabe o que é que me chama a atenção? É que em Mateus, né, se não me falha a memória, no seu capítulo 10, quando Jesus ali, né, chama os 12,
Jesus agora chama os 12, Eric, e vai dizer assim, ó, eis que vos dou poder e autoridade para poder o quê? Curar enfermos, né? Pisar, né, na cabeça de escorpião, ali na autoridade, né? Expulsar demônios, né? No nome de Cristo, curar. Então Jesus olha para os 12 e diz o quê? Eis que vos dou poder e autoridade. Mas só que entre os 12 havia um que era o quê? O traidor. Mas Jesus, que não faz acepção de pessoa, ele diz, eis que vos dou poder e autoridade. Então, se Judas, né, pregou no nome de Jesus Cristo, né, prodígios e maravilhas aconteceram. Se Judas profetizou a cura, né, no nome de Jesus Cristo, pessoas foram curadas. Se Judas pregou, né, no nome de Jesus Cristo, almas foram transformadas, almas foram libertas, almas foram salvas. Mas o que foi que Judas preferiu? Trocar Jesus pelas moedinhas. E essa é a verdade. Muitos pregadores, né, que pulam, roda, sapateia, tem autoridade, tem ousadia, conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, tem curso de teologia, mas está trocando Jesus pelas moedinhas. Então, eu sou contra quem cobra, né, quem estipula, né, valor para pregar a palavra de Deus, porque o nosso Senhor Jesus Cristo disse, dai de graça e recebei de graça. Agora sim, né, quando a gente vê que aquele, né, varão vive de fato, né, para a obra de Deus, né, não custa nada você ali honrar, né, que a Bíblia diz que dá honra, né, para quem tem honra. Para quem tem honra. Então assim, a hospedagem, passagem, né, se puder também abençoar com aquilo que Deus colocar, né, no coração, amém. Então eu não sou contra, mas aí estipular um valor, aí eu já sou contra. Isso é verdade. Estipular um valor que tem muitos hoje que pregam 50, 40 mil, cobram para pregar, né? Deus me livre, ficar rico rapidinho, né? Assim é fácil. Verdade. Usando a palavra de Deus para poder ficar rico. Mas naquele grande dia, Deus não tomará o culpado por inocente, né? Aí é o que a Bíblia diz. Quando Jesus disse assim, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? Não é só para ímpio, não. Não é só para quem está afastado, não. Mas também para muitos que estão dentro da igreja, né? Principalmente esses que cobram absurdos para poder pregar a palavra de Deus. O que adianta, né, ganhar o mundo inteiro, ter fama, né, poder, ter tudo ali que, né, um homem almeja. Não é pecado você, né, ter uma Sim. condição financeira boa, não é pecado você proporcionar o melhor, né, para sua família, mas aí, né, usar da palavra de Deus para benefício próprio, né? Então assim, naquele grande dia, Deus não tomará o culpado por inocente. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Então, nosso irmão Gilmar, né, nosso seguidor, que tem acompanhado ali tudo que a gente, né, posta, ele deixou essa pergunta, né? Ele não me conhece pessoalmente, ele me conhece através da rede social, é um fã nosso, e ele deixou essa pergunta e eu falei, não, sempre eu vou estar fazendo isso, né? Vou estar deixando uma caixinha de pergunta no meu Instagram, você que puder segue lá, @pr.marquinhos24. Segue lá nosso Instagram, acompanhe os nossos vídeos, acompanhe também o nosso story e deixe também a sua pergunta que no próximo podcast eu vou estar te respondendo. Amém? Então, Eric, falta pouco minuto para a gente finalizar. A gente vai finalizar, né, deixando um louvor da paz de Deus e uma oração final. Amém? Amém. Tem mais algo para falar rapidinho? Temos poucos minutos. Sobre o que você estava falando aí, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua salvação. Por isso que é melhor a gente ter o pouco com Deus do que muito sem Deus. É verdade. Então o pouco com Deus é muito. É verdade. E o muito sem Deus não é nada. Só isso. Amém. Glória a Deus. Eric, você vai voltar aqui novamente. Em Amém? nome Eu de creio que Jesus. quando você voltar,
né? Vai estar mais preparado, vai perder mais a timidez. A vergonha, Amém? Primeira vez, nunca. É assim mesmo, nunca glória a participei. Deus. Eu que sou pregador, pastor, né? Aham. Eu tô aprendendo aqui, você vê que não é a mesma coisa de pregar na igreja. Na igreja a gente dá lugar, deixa Deus nos usar. Aqui eu tô assim, meu Deus. Mas glória a Deus, a gente tá aprendendo. Tô muito feliz também em estar aqui, né? Em estar te entrevistando. Então, nosso irmão Eric vai voltar. Amém? Eu tenho certeza que muita gente comenta aí, ó. A gente vai postar no nosso canal do YouTube. Comenta aqui você que quer que o nosso irmão Eric volte para contar mais do seu testemunho, porque ainda tem muita coisa. Tem muita coisa. Amém? Então ele vai voltar novamente em nome de Jesus. E não esquece de seguir ele, né, no Instagram. A gente vai finalizar com um louvor e fazendo uma oração final. Amém? E eu queria louvar esse louvor, né? Eu louvei aqui um trecho, né? Deus está colocando aqui em meu coração, creio que ele vai falar. Mas esse louvor é assim, ó. Parece estar tudo bem, para todo mundo está tudo bem, mas eu conheço o teu coração. Conheço você por dentro e por conhecer. Quantas vezes está sorrindo, mas por dentro está chorando. Por fora tem a cicatriz, mas por dentro está sangrando. Mas eu conheço o teu coração. Conheço você por dentro. Antes de começar a minha obra em tua vida, lá no ventre da sua mãe, a sua história eu já tinha escrito, filho. Só parece que é o fim e vai morrer, e o desespero toma conta do seu coração. Mas eu não perdi, não. Olha o que Deus está dizendo. Mas eu não perdi, não. Mas eu não perdi, não. Mas eu não perdi o controle, não. Não perdi o controle, não. Não perdi o controle, não. Não perdi o controle. A sua história eu já tinha escrito, filho. Não perdi o controle, não. Não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Antes de começar a minha obra em tua vida, mas lá no ventre da sua mãe, a sua história eu já tinha escrito, filha. E só parece que é o fim e vai morrer, e o desespero toma conta do seu coração. Olha o que Deus está dizendo. Mas eu não perdi, não. Mas eu não perdi, não. Mas eu não perdi, não. Mas eu não perdi o controle, não. Não perdi o controle, não. Não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse o dia, ele é, e não há ninguém que possa fazer escapar das mãos dele. Agindo Deus, quem impedirá? Ele não perdeu o controle da tua vida, filha. Aleluia, ele não Jesus. perdeu o controle da tua vida, Glória a filho. Deus. Ele está dizendo, eu não perdi o controle. Aleluias, glórias a Deus. Pai, Louvado seja que o Senhor possa, Senhor, abençoar esta vida, Senhor, que está nos assistindo, ó Pai. Eu te peço, Senhor da glória, vai de encontro à vida do teu filho, vai de encontro, ó Deus, à vida da tua filha, Pai querido. Eu te peço, ó Deus, manifesta o teu poder, meu Deus, manifesta, Pai, o teu milagre, Senhor da glória. Pai, a tua palavra diz, ó Deus, no livro de Salmos 30, verso
verso 5, a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor vem pelo amanhecer, meu Pai. Senhor, a tua filha, Pai, Senhor, muitas das vezes sorri por fora, mas só o Senhor contempla como está o coração. Senhor da glória, eu te peço, traz alegria, Senhor, para o coração da tua filha, traz alegria, Senhor da glória, para o coração, meu Deus, do teu filho, Pai querido. Entra com a tua providência, Pai. Nós queremos repreender, meu Pai, todo espírito, Pai, da depressão, aleluia, todo espírito, Jesus, Pai, da ansiedade, todo espírito, meu Deus, maldito, Senhor, Deus, que tem assim, meu Pai, oprimido o teu filho, que tem assim oprimido a tua filha, Pai, que venha a ser quebrado, que venha a ser repreendido pelo poder, meu Pai, que é no teu nome, Senhor, que assim como a tua palavra, Pai, nos alcançou, que venha alcançar, meu Pai, esta vida, que venha alcançar, Senhor, esta família. Nós profetizamos no teu nome o milagre, nós profetizamos no teu nome a providência, nós profetizamos no teu nome, ó Pai, o sobrenatural, ó Pai. Eu profetizo um pregador da tua palavra, eu profetizo uma levita missionária, ó Pai, da tua casa, Deus, que o Senhor possa abençoar cada vida, que o Senhor possa abençoar cada família, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, amém, amém, glória amém, e graças a Deus. Meu irmão Eric, que Deus abençoe a sua vida, foi uma honra ter você aqui conosco, amém? Você vai retornar em nome de Jesus, e quero também agradecer a todos vocês, que Deus abençoe a sua vida e toda a sua família, em nome de Jesus, e até a próxima, se Deus permitir. Amém, Eric? Amém. Deus abençoe. Glória a Deus.